Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Silvano Júnior, sou cristão, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou aqui para servir vocês aí em relação a finanças e investimentos à luz da Bíblia. Eu tenho um Instagram, está aqui na tela, em algum lugar, e lá eu falo bastante sobre isso. E recentemente eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para pessoas mandarem dúvidas, né, que elas tenham a respeito desse tema. Vamos lá, eu separei aqui 5 perguntas para a gente responder, né, para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos à primeira. Silvano, quais instituições você considera confiáveis para manter a reserva de emergência? Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem algumas opções para você investir a sua reserva de emergência. A primeira delas é o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, você não fica preocupado com qual instituição. Por quê? Porque quem garante o pagamento do Tesouro Selic é o governo federal. Então, você não tem que estar preocupado com isso. Ah, mas e se o banco falir? Não importa. Você tem a garantia do Tesouro que você vai receber aquele dinheiro. Tá? Então, se você tem um Tesouro Selic, você não precisa se preocupar de maneira nenhuma. Ah, você tem aqueles fundos DI, que são de taxa zero, que investem exclusivamente em Tesouro Selic, também não tem que se preocupar. Por quê? Porque o fundo é uma comunhão de recursos, né, de investidores, e que, de repente, se esse fundo está sendo distribuído, está sendo gerido por uma instituição que eventualmente foi à falência ou teve algum problema com ela, os investidores simplesmente vão levar esses recursos e colocar para outra instituição fazer a gestão. Porque o que tem lá dentro é o que importa, são os títulos públicos, no caso o Tesouro Selic. Tá? Então, que continua sendo garantido pelo governo federal. Tá? Lembrando, como o governo tem o poder de emissão monetária, né, ele pode imprimir dinheiro, então você pode ficar aí tranquilo, lógico que isso vai gerar uma inflação terrível, né? Agora, mas eles vai pagar ali o que ele deve para os investidores. Eventualmente, se ele tiver alguma dificuldade com o pagamento, ele vai lá, eventualmente ele faz uma rolagem de dívida, né? Ele emite uma outra dívida para pagar outra e fica rolando isso. Mas como é o título mais seguro do mercado, eu não ficaria preocupado com isso. Agora, tem aquelas pessoas que colocam sua reserva de emergência em CDB. CDB é um título emitido por um banco, já não é o governo federal garantindo. E aí depende do banco que você colocou sua reserva de emergência. Por exemplo, se a gente pegar bancos muito sólidos no Brasil, dando exemplo aqui, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, esses 5 grandes bancos do Brasil, eles são muito sólidos, muito rentáveis, né? É lucro atrás de lucro, recorde. Então são bancos que têm uma situação financeira muito saudável. Então você não precisa se preocupar. Agora, se você coloca numa instituição menor, que ainda está em processo aí de construção da sua marca, ou que é um banco que não seja muito lucrativo, que tem aí, volta e meia dá prejuízo, por seus negócios não prosperarem, é importante você ficar atento, porque banco vive de lucro, qualquer empresa vive de lucro. É lógico que tem alguns bancos aí que têm uma estratégia de crescimento exponencial e aí investem tudo que eles teriam de lucro e aí vão lá e ampliam os seus negócios, enfim, mas é bom você tomar cuidado. Com reserva de emergência a gente não se brinca, não deve brincar com isso, não se brinca com reserva de emergência. Então mantenha aí instituições muito saudáveis, tá? Por exemplo, o próprio BTG, o XP, enfim, são instituições muito saudáveis que eu ficaria totalmente despreocupado se eu tivesse um CDB dessas instituições, ok? Vamos à segunda pergunta. Silvano, previdência privada mais seguro de vida é bom? Quase não vejo rentabilidade no fundo. Bom, são duas coisas distintas, tá? Exatamente, além de serem coisas distintas, servem para coisas distintas, né? A aplicação delas. Primeira coisa, o seguro de vida não é uma questão de rentabilidade de fato. Você tem que procurar um bom seguro de vida para proteger a sua família. E o bom do seguro de vida é que você já protege o hoje. Se acontecer alguma coisa com você, não só uma questão de morte, mas uma doença grave, tem outras situações aí também, invalidez,
você está protegendo hoje. Você adquire um seguro de vida, né? Você protege o que a gente chama de proteger um capital, e caso isso aconteça, você vai lá e recebe esse dinheiro imediatamente, ou os seus beneficiários. Agora, no caso de uma previdência privada, é você cuidar do futuro. Essas duas coisas são importantes. É importante ter os dois, tá? Tanto o seguro de vida quanto a previdência privada. Previdência privada, você precisa sim fazer uma boa escolha. É importante você sair das previdências de grandes bancos. Eu diria ali que o Itaú está bem à frente dos outros bancos, e o Bradesco está começando também a melhorar o seu ambiente, o tanto de produtos que eles têm em relação à previdência privada. Agora os outros bancos ainda estão muito atrás, tá? Então, Itaú, Bradesco e principalmente as corretoras distribuem excelentes fundos de previdência no mercado. Se você está sentindo que não está rendendo bem, você tem que entender por que não está rendendo bem. Será que é uma questão específica do momento, que o mercado está vivendo dificuldade e isso está afetando a rentabilidade? Ou realmente não é uma boa gestão? É importante verificar isso, porque caso não seja uma boa gestão, você pode fazer a portabilidade. Assim como a gente faz portabilidade de número de telefone, você pode fazer a portabilidade de uma previdência privada, sem problema nenhum. Você vai na instituição ou no fundo que você quer, né, que você está querendo migrar, você preenche uns dados, esses dados são comunicados à sua previdência anterior e faz a transferência tranquilamente, tá bom? Então investigue por que não está rendendo bem. Então, porque existem excelentes fundos de previdência aí no mercado e você pode ter mais de um deles. Você não precisa ter um único, tá? Você pode ter vários deles. Eu diria que é ideal você ter pela diversificação, né? Você ter fundo de previdência aí com foco em crédito privado, em multimercados, um pouco mais exposto em ações, tentar diversificar bem aí essas suas previdências, tá? E caso realmente esse que você está hoje não esteja rendendo bem, migre para um fundo ou fundos melhores, tá bom? Fizeram uma outra pergunta para, assim, e o ouro? Bom, muita gente ficou curiosa com essa questão do ouro, porque recentemente eu fiz uma live lá no Instagram falando sobre como o ouro foi muito melhor do que a nossa Bolsa Brasileira desde 2007 para cá. Estamos falando aí de 15 anos, né, de investimento, de período aí, em que o ouro teve uma performance melhor que as ações no Brasil, a média das ações. Tá? Lógico que tem algumas ações que tiveram uma performance melhor e tal, mas quando a gente olha o Ibovespa, né, então a gente vê aí que na média as ações tiveram uma performance inferior ao ouro. E o ouro, às vezes as pessoas não sabem como é que você investe nisso e tal, e achando que você tem que ter uma barra de ouro na sua casa. Você não precisa fazer isso. Você pode ficar exposto ao ouro por meio de fundos de investimento. Hoje nós temos diversos fundos aí que investem exclusivamente no ouro, tá? Então você pode ir em bancos ou corretoras, que aí você vai encontrar esses tipos de investimentos. Só que o que acontece? O ouro, ele pode passar por momentos em que ele fique estável, estagnado, tá? E eventualmente ele pode ter uma grande correção para cima ou até para baixo. O ouro, ele é um investimento que a gente diz que ele é anti-inflacionário. Por quê? Porque ele é escasso por natureza, já está determinado o número de ouro no mundo, né? Então tudo aquilo que é escasso tende a valorizar no longo prazo. Então não pense quando você for investir em ouro, se você for fazer isso, não pense numa rentabilidade de curto prazo, pense isso no longo prazo, tá? Pensando aí de ele vencer a inflação de anos em anos. Faça uma análise aí de pelo menos 5 a 10 anos para ver se realmente faz sentido na sua carteira de investimento. Eu diria que é um tipo de investimento que a gente tem como proteção. Assim como a gente investe, por exemplo, tem investimento no exterior, investimento dolarizado, né, exposto aí ao mercado internacional, é importante ter uma parcela aí em ouro, porque em períodos aí em que a taxa de juros é muito baixa e tal, é importante você mesclar e fazer uma boa aquisição de ouro aí, porque são ativos que te protegem aí em momentos mais turbulentos, vamos dizer assim, tá? Todo mundo corre para os ativos mais seguros e o ouro é certamente um deles. Bom, uma penúltima pergunta aqui fala o seguinte: como falar de dinheiro para crianças?
Bom, eu já adianto aqui que isso daria um vídeo completo, mas eu vou listar aqui algumas ações que a gente pode tomar para falar sobre isso com os nossos pequenos. A primeira coisa que você pode fazer é ensinar aquilo que a Bíblia diz, né? Ensinar os princípios, mostrar sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a gratidão, sobre a generosidade, né? Mostrar que nós somos mordomos, que tudo pertence ao nosso Deus e que nós estamos aqui para administrar as riquezas, o dinheiro que Deus colocou na nossa mão. A gente vai ensinando biblicamente, a gente pode pegar várias histórias bíblicas e ensiná-las, né, a respeito do dinheiro. Mas um ponto também muito importante de como a gente deve ensinar as crianças é sendo exemplo. Então a gente precisa viver isso daqui. A gente precisa viver a mordomia fiel. Tá? Então crianças aprendem pelo exemplo, pela repetição. Então se você tomar boas atitudes, tomar boas decisões financeiras, né, embasadas biblicamente, certamente isso vai preencher o coração da criança, isso ela vai conseguir executar melhor, tá? Agora tem outros aspectos, não só o ponto de vista bíblico, mas também questões práticas, então ensinando a princípios como poupança, como paciência, na hora de você juntar ali um dinheiro para ter algum objetivo. E é lógico que aqui a gente tem que separar as idades. Então, quando a criança ela é muito pequena, ela vai ter uma dificuldade de pensar a longo prazo. Ela vai pensar, de repente, em dias ou semanas. Né? E tem muita gente que gosta de dar mesada. Então, quando a criança é muito pequena, talvez seja até interessante dar aquela semanada, se você achar que é interessante fazer isso. Você pode fazer a semanada, porque a percepção temporal dela é diferente de quem tem mais idade. Agora, quando você já está ali pelos 6, 8 anos, 10 anos, uma mesada já fica mais, talvez tenha mais sentido para elas, né? Elas conseguem entender essa questão temporal de um mês, tá? Trabalhar mais com ela essa questão da ansiedade, a questão da poupança. Também é importante ensinar até sobre a autoridade. Eu acho muito interessante, e eu aprendi isso num podcast, que você pode até colocar um imposto quando você dá, de repente, uma mesada para essa criança, mostrando que existem autoridades e que essas autoridades recolhem um dinheiro para o bem comum. Então, de repente, você tirar ali um percentual dessa mesada para coisas para casa, pode ser muito interessante. Você também pode ensinar a criança sobre trabalho, né? Como é importante você trabalhar para gerir para você conquistar algum dinheiro. Né? Deus nos capacitou para trabalharmos, juntarmos dinheiro, e eu conheço uma criança fantástica, assim, que tudo que ele consegue, ele tenta vender. Ele faz coisas para vender, e isso é muito dele, é uma questão, né, muito empreendedora dele, e é muito legal porque ele vê fruto do trabalho. Ali ele, vamos pegar aqui uns limões, fazer uma limonada e vender. Ele vai lá e vende. Eu vou trabalhar com a minha família aqui, numa loja, e vou conseguir dinheiro. E ele vai gerindo, e inclusive ele não usa o dinheiro só para ele utiliza o dinheiro para outras pessoas. Isso é uma ótima forma de ensinar. Então, como eu falei, daria para fazer um vídeo ou alguns vídeos sobre esse tema. Então, como hoje aqui o objetivo é ser mais sucinto, né, essas são formas da gente trabalhar com as crianças e pensando em idades diferentes. E não só crianças, mas também pensar em adolescentes e tal, você já pode trabalhar outras coisas também, alinhando um pouco mais aí também algumas questões sobre tomar emprestado dinheiro, cobrar juros, dá para fazer bastante coisa interessante. Aproveita também, assim, se você quiser mais saber sobre esse assunto, se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês, né? E para saber como é que você faz aí na sua casa. Você tem filhos? Você dá mesada, não dá mesada? Como é que você ensina aí as suas crianças dentro de casa? Bom, e vamos à última pergunta. E eu deixei essa última pergunta aqui porque ela é bem interessante. A pergunta é o seguinte: Silvano, eu posso dar o dízimo pelo cartão de crédito para ganhar milhas? Essa é uma pergunta muito curiosa, né? Porque você utilizar o cartão de crédito e ter esse benefício de um programa de milhagem, de fidelidade, é algo muito interessante, né? É como se você estivesse, inclusive, investindo dinheiro. Você está pagando aquilo que seria natural da sua
do seu dia a dia, ali comprando, né, ali no mercado, ou indo no cinema, enfim, você passando no crédito, você recebendo milhas. É algo muito natural. Mas veja que nessa pergunta tem um ponto aqui fundamental, que seria o quê? Você dar o dízimo com cartão de crédito para ganhar milhas. Veja que aqui a questão é a motivação. Você eventualmente, por exemplo, antigamente a gente dava o dízimo num cheque, no dinheiro, depositava no gasofilaço, ainda tem muita igreja que faz isso, né? Agora hoje com a questão do Pix, com a TED, muita gente envia, né? Faz esse momento, às vezes algumas igrejas pedem para enviar os comprovantes nesse momento solene, enfim, cada igreja tem um jeito. Tá? Então, a modalidade, a forma que você dá esse dízimo, eu não tenho problema. O problema é a motivação. Se é para ganhar milhas, eu estou vendo que você, assim, a pessoa está começando a barganhar alguma coisa, está querendo dar, não de um coração estritamente, né, puramente generoso. Então eu vejo que você está querendo fazer dessa forma para ganhar algo em troca. E aí isso eu não acho legal, tá? Isso eu não acho adequado, não acho prudente. Você acaba desviando a motivação da gratidão, do momento do dízimo, da oferta. Tá? Então, de novo, deixa eu reforçar aqui, não é a forma, tá? O problema de você dar num cartão, ou de você dar num Pix, ou você dar em dinheiro. O problema é a motivação. O problema é a gente precisa sondar o nosso coração quais são as motivações. Inclusive, no momento que a gente está ofertando, a gente precisa estar com o coração alinhado. A gente precisa estar, no momento ali, realmente reconhecendo que tudo o que a gente oferta, o que a gente dizima, é fruto da graça de Deus, né? É um momento de a gente realmente se derramar e falar assim, Deus, se não fosse o Senhor, não teria nem nada disso. Tudo é seu. Então, o ato de a gente contribuir financeiramente na obra do Senhor é uma oportunidade ímpar nas nossas vidas. E a gente só que fazer isso com a motivação errada, aí isso não é legal, tá? Então, essas foram as perguntas. Se você tem outras perguntas e quiser que eu faça vídeos tirando essas dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal essa nossa interação aí, a gente poder caminhar juntos na mordomia financeira, numa mordomia fiel. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, curta, compartilha aí, eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a vida de alguém, então te espero no próximo vídeo.